A condenação de Léo Lins, a piada que virou crime, ou crime que virou piada. No Brasil de 2025, fazer uma piada dá mais cadeia que desviar milhões. Mas fique tranquilo, desde que você não brinque com nada sensível, ainda pode rir de si mesmo, se for permitido. Se você também acha que esse tipo de absurdo merece ser exposto, curta esse vídeo agora e se inscreva no canal. Isso é um absurdo. Aqui a gente fala a verdade com humor, ironia e coragem. Bora incomodar quem não quer ser incomodado? A frase acima não é apenas uma introdução ácida. Ela é um retrato fiel do dilema que o Brasil enfrenta hoje. O limite entre humor, discurso de ódio e a seletividade judicial. Num país que sempre se orgulhou de rir da própria desgraça, o que acontece quando rir se torna crime? No início de junho de 2025, o humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão por conta de piadas consideradas discriminatórias em seus shows. As piadas envolviam temas sensíveis como deficiência, condições de saúde, minorias étnicas e orientação sexual. Segundo a Justiça Federal, o humorista propagou discurso de ódio, incitou preconceito e feriu a dignidade de grupos vulneráveis. O caso foi baseado em uma apresentação feita em 2021, na qual Léo Lins, com seu estilo de humor negro e provocativo, fez piadas envolvendo crianças com câncer, pessoas com deficiência, populações indígenas, entre outros. Na época, o humorista já havia sido criticado por diversas entidades e ONGs, mas agora, 4 anos depois, ele foi condenado pela justiça em regime fechado. A pergunta que fica é: isso é proteção ou censura? E mais, quantas piadas cabem numa cela? Enquanto Léo Lins recebe uma pena mais severa que a de muitos condenados por corrupção, feminicídio e estupro, o debate sobre o que pode ou não pode ser dito em nome do humor está em ebulição. O problema não está em discutir limites. O problema é quem define esses limites, com que critérios e com qual consistência. No Brasil, onde pastores chamam a pandemia de castigo divino e saem impunes, e políticos associam meninas venezuelanas à prostituição sem processo criminal, a condenação de um comediante soa seletiva. A prisão e o silêncio que grita? Léo Lins está atualmente preso em uma unidade de segurança média, longe dos holofotes e do palco. Em uma carta enviada a amigos e publicada nas redes sociais por sua equipe, ele relata: "Estou bem fisicamente, mas mentalmente é como viver num eterno backstage, escuro, apertado e sem aplausos." Em outro trecho diz: "Me deram 8 anos por contar piadas. Sabe quantos anos levaram os envolvidos no escândalo do colarinho branco da Petrobras? Menos que isso. E saíram pela porta da frente." Seu tom é de indignação, mas também de provocação. Mesmo enclausurado, Léo Lins continua fazendo humor com a própria desgraça. A parte boa é que aqui dentro tem bastante gente que já foi alvo das minhas piadas. A parte ruim é que agora eles sabem onde eu durmo. A carta viralizou e gerou milhares de comentários, muitos a favor da liberdade de expressão, outros lembrando das dores causadas por suas falas. A divisão do público reflete a polarização nacional. Para uns, ele é um herói da liberdade. Para outros, um cafajeste com microfone. Discurso de ódio ou comédia desconfortável? Um dos pontos mais sensíveis da condenação é o enquadramento das piadas como discurso de ódio. O conceito é juridicamente nebuloso e, no Brasil, ele ganha contornos ainda mais opacos. Qual o limite entre a liberdade de expressão e o incentivo à discriminação? Se levarmos em conta a jurisprudência internacional, vemos que comediantes sempre foram alvos de censura em regimes autoritários, justamente por sua capacidade de questionar com humor aquilo que é considerado sagrado. Mas o Brasil, ironicamente, escolheu fazer isso sob a bandeira do antidiscurso de ódio. Assim, nos tornamos um país onde o comediante precisa estudar direito penal antes de escrever o texto da noite. A comédia sempre foi subversiva. Desde a Grécia Antiga, a comédia serviu como instrumento de crítica ao poder e à sociedade. O bufão era quem dizia o que ninguém mais podia.
Chaplin fez isso com Hitler. Lenny Bruce foi preso por dizer palavrões nos Teleleuá. Rafinha Bastos foi processado por uma piada sobre o Vanessa Camargo. A diferença é que Léo Lins não usou a comédia para criticar o poder, mas para cutucar quem já estava no chão. E talvez seja esse o verdadeiro ponto de fratura. Não é sobre ser contra a censura, é sobre quem está sendo censurado e por quê. Se o comédico fala para ferir, talvez esteja no palco errado. Mas se ele é preso por incomodar, talvez estejamos todos no país errado. Do palco ao tribunal, a justiça virou plateia? O que chama a atenção é que a condenação de Léo Lins acontece em um contexto em que o STF e outras instâncias superiores têm agido fortemente contra qualquer tipo de discurso que fuja do aceitável. O problema é que esse aceitável muda conforme o clima político. A mesma justiça que se mostra sensível com piadas, muitas vezes silencia frente às injustiças reais. A desigualdade, a corrupção, a violência policial, o descaso com comunidades carentes continuam em cartaz, mas sem roteirista. Ninguém quer pagar ingresso para essa peça. Conclusão, estamos rindo de quê? A prisão de Léo Lins não é um caso isolado. É um espelho de uma sociedade que se debate entre proteger os vulneráveis e controlar os incômodos. Não há solução simples, mas se não formos capazes de rir do que nos assusta, de questionar o que nos incomoda e de tolerar o que não gostamos, talvez mereçamos mesmo um país onde piada seja caso de polícia. E que Deus tenha piedade do próximo comediante que ousar fazer piada sobre a própria cela. Porque essa, meus amigos, pode ser a única piada que ninguém vai rir, mas todo mundo vai assistir. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo te fez pensar. Então aproveita, curta o vídeo, comenta o que achou e se inscreve no canal. Isso é um absurdo para não perder nenhum próximo absurdo real.